Olá, seja bem-vindo ao programa inclusivo da TV Câmara de São Paulo. No Brasil, existem cerca de 13 milhões de pessoas diagnosticadas com alguma doença rara. Com o intuito de melhorar o acesso à informação e, com isso, diminuir os riscos de um diagnóstico tardio, surgiu o Instituto Vidas Raras. Eu converso agora com a Regina Próspero, que é CEO dessa instituição, que nós agradecemos bastante pela entrevista e temos a certeza de que vai ajudar a melhorar a vida de muita gente. Obrigado pela participação, Regina. Obrigada a você, Roberto. Obrigada a todos, que tem essa iniciativa de falar de um tema tão mistificado, tão falado como são as doenças raras. Regina, como eu disse na introdução do programa, a falta de informação é uma coisa que prejudica, não só no caso de doenças raras, mas em tudo, né? Em tudo, até na política, né? Falta de informação prejudica a vida da pessoa, a evolução da pessoa em todos os sentidos. No caso de doença rara, óbvio que a gente vai falar que é uma questão mais grave. Por quê? Porque a gente dificilmente consegue um diagnóstico, dificilmente consegue um técnico para fazer o tratamento, dificilmente a gente consegue saber onde estamos e com quem estamos lidando, né? Hoje nós temos aí cerca de 8 mil tipos diferentes de doenças raras no mundo, e a grande maioria deles é por falta de informação. Como é que o Instituto tem trabalhado nesse sentido de levar informação e quais são as conquistas que vocês tiveram nesses últimos 20 anos? Uma das missões do Instituto, desde o nascimento dele em 2001, foi justamente acolher essas famílias, trazendo um bem-estar para todos eles, tanto para as famílias como para as pessoas acometidas. A princípio, nós trabalhávamos com um rol muito pequeno de pessoas, porque nós estávamos lidando somente com a doença dos nossos filhos, que é a mucopolissacaridose. Mas nós já tínhamos detectado, porque eu sou ainda da década de 80, meu filho mais velho nasceu em 1988, e desde lá para cá, a nossa odisseia, ela tem sido muito pesada. Então, o Instituto, ele primou, pela informação fidedigna, pela disseminação da informação e por sermos a ponte entre a família, o ser acometido por uma doença rara, e os especialistas no qual ele precisa passar. E o Instituto teve, nesses 20 anos, mais precisamente nos últimos 15 anos, uma intensificação de publicações. O primeiro site para doenças raras é nosso, ele é de 2003, depois vieram publicações dentro do site para que as pessoas entendessem, pelo menos com um pouco do que nós íamos recebendo, as pessoas iam vendo com que elas estavam lidando. Por quê? Aquilo que você falou, o empoderamento da família é necessária. Se eu não souber o tamanho do monstro que eu tenho dentro de casa, como é que eu faço para combater? E quando eu falo monstro, muitas pessoas até dão risada, mas sim, uma família que está acometida por uma doença rara, ela vive com fantasmas e monstros todos os dias. Porque cada dia é uma arena que ela tem que matar de leão. Então, ela precisa saber o que ela tem, ela precisa ter noção do que é a doença e aquilo que a doença proporciona, o prognóstico dessa doença e aonde ela pode buscar um atendimento digno e de qualidade. E é isso que o Instituto faz. Na verdade, a pessoa fica, como a gente diz no interior, igual barata no galinheiro, né? Porque você não sabe para onde correr. Se você tem uma doença rara, o seu filho está com uns sintomas que você não consegue nem definir o que ele tem, então não é só matar uma jaula de leão por dia, como você disse. Tem que ficar, que nem barata tonta, não tem jeito, é uma loucura você ter um problema em casa, não saber o que é, para onde correr, como resolver, e não ter ninguém que conheça, que te ajude. Exatamente isso. Foi isso que eu passei há 33 anos atrás com o meu primeiro filho, depois também com o segundo, porque eu tive dois com mucopolissacaridose, e é isso que a maior parte das famílias, elas carregam dentro de si. Mesmo hoje, Roberto,
as famílias, quando elas recebem uma hipótese diagnóstica de uma doença rara, o que ela faz? Hoje tem o Dr. Google, então ela vai direto para o Dr. Google e ali ela só vê aquilo que ela não precisa ver. Ela vê Sim, tudo que é de ruim, tá? concordo. E nem sempre, a totalidade de uma doença é somente aquilo. Quando eu recebi a doença, né, a notícia da doença do meu filho mais velho, ele tinha 6 meses, e foi assim, o médico disse para mim, ele não vai andar, ele não vai falar, ele vai ficar cego, ele vai ficar surdo, ele vai ter deficiência mental e ele vai morrer até os 5 anos. Não tem o que fazer, não tem tratamento, não tem cura, e não existe nenhum final sem muito sofrimento e muita dor. Foi Sim. assim que eu recebi a notícia do meu filho. Naquela época não tinha nem internet, que dirá o que a gente tem hoje, né, de informação. Mas eu não conseguia buscar informação, e nem os médicos mesmo conseguiam me dar informação. Era assim, era um fogo cruzado. Um falava que sim, outro falava que não. Era assim, era uma aposta. Tudo era uma aposta. Então, o Instituto ele veio para trazer esse alento para essas famílias, para que elas saibam que elas não precisam peregrinar ou, de repente, sair do seu estado para vir para São Paulo, porque a maioria pensa que só assim vai se resolver, e Sim. não é verdade. Então, que ela consiga o tratamento e o acompanhamento onde ela está. Porque hoje nós temos excelentes médicos em todo o território nacional, e o Instituto Vidas Raras ele tem como, pelo menos, indicar aonde a pessoa pode ser atendida. Ô, Regina, eu vou fazer uma outra pergunta para você, mas eu queria fazer um parênteses para deixar em alerta as pessoas de casa, principalmente as pessoas que têm problemas, que estão tentando resolver realmente, necessitam resolver os seus problemas, não ficar procurando em qualquer fonte, né, da internet, das mídias sociais, aí vai por diante. No jornalismo, a gente diz o seguinte: você pode confiar numa matéria quando tem a pessoa que escreveu, tem a fonte ali embaixo dizendo de onde surgiu essa matéria. E hoje a gente pode procurar, por exemplo, o Google Acadêmico. O Google Acadêmico, ele tem informações ali que tem fonte. Então, de repente, ali pode ser um caminho um pouquinho melhor do que os outros caminhos. Não estou dizendo que é totalmente seguro, mas um pouquinho melhor. O importante é seguir e conhecer realmente quem conhece, né? Ir atrás de quem conhece, como o caso de vocês, o Instituto. No caso que a gente está falando de procura, vocês são procurados por pessoas que já têm o diagnóstico de doença rara ou recebem pessoas que estão, como a gente disse lá na pergunta anterior, completamente perdidos, não sabem o que tem e buscam aí informação de você para ver se descobre o que a criança tem? Nós temos todos os tipos de procura, Roberto, inclusive de médicos que precisam, às vezes, de alguma orientação de um especialista, eles também vêm até nós. O Instituto, ele trabalha tanto para pessoas, com pessoas que têm uma hipótese diagnóstica, como uma pessoa que acredita que tenha uma doença rara, e também com aquela pessoa que acabou de receber um diagnóstico e ela não sabe onde procurar o tratamento dela. Então, nós trabalhamos com todo tipo de situação referente a doenças raras. Bom, a pesquisa de vocês deve ser enorme, né? Porque, como eu disse lá no início do programa, quase 8.000 tipos de doenças raras no mundo. Para vocês começarem a pesquisar sobre tudo isso, precisa de anos e anos de pesquisa e muita gente pesquisando, né? Nós temos uma plataforma de atendimento, que é o Linha Rara, que é o nosso 0800, 0800 006 7868, e ele faz exatamente isso, ele faz uma busca. Então, quando uma pessoa procura o 0800, ela vai ter um prazo, né, para ter a sua resposta enviada para ela, mas ele faz justamente isso. Ele faz uma busca a nível mundial sobre exatamente aquilo que ela está procurando saber. Ela quer saber se tem um centro de atendimento em outro local, ela quer saber se tem mais família com aquela doença, ela quer saber se aqui no Brasil ela pode buscar um tratamento ou um acompanhamento e aonde ela vai ser atendida. Então, é isso que o Instituto até faz também. Ele responde ao requerente aquilo que ele deseja. Qual é a principal linha de atuação do Instituto? Como é que vocês disponibilizam esses serviços?
A nossa maior área de atuação hoje, na verdade, além da disseminação da informação, são políticas públicas. Nós trabalhamos com desenvolvimento de políticas públicas para as pessoas com doenças raras já desde 2003. Inclusive, a Portaria 199, que é a única regra, né, legal que existe para acolhimento de pessoas com doenças raras, o Instituto estava lá para ajudar o Ministério da Saúde a construir. Então, a nossa linha de atendimento, ele é muito variada, porque a gente acolhe, a gente orienta, a gente encaminha, busca as informações que a pessoa deseja e ainda trabalha para trazer um benefício de regras legislativas para que a pessoa com doença rara tenha esse amparo legal. Ok. Nós estamos conversando com a Regina Próspero, que é CEO do Instituto Vidas Raras, está explicando para a gente a forma de atuação do Instituto. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.